Olá, nexistas! Então, já ouviu falar sobre máquina de estados? Bora aprender? Ah, Guilherme, quando continua? Continua, mas calma, a reforma tá me dando dor de cabeça, mas já libera e eu vou ter um cenário legal, tá? Prometo, calma, segura mais um pouquinho. Máquina de estados finitos, ou do inglês FSM, Finite State Machine, são robôs que são programados, onde eles têm situações pré-definidas para reagir com diferentes estímulos. Eu vou explicar de uma maneira mais simples, tá? Imagina só, eu vou te propor um desafio. Tu vai ter que criar um robô onde ele vai ter que seguir uma linha preta, vai ter que desviar de um obstáculo e vai ter que agarrar um objeto na arena. Mas eu não vou te dizer a ordem. Aquela programação básica que nós estamos acostumados de vai pra frente, segue a linha preta, desvia do obstáculo, pega o objeto e retorna, isso em ordem exata não vai funcionar. Já uma máquina de estados funciona muito bem, porque na máquina de estados nós escolhemos os gatilhos, os estímulos do nosso robô. Por exemplo, quando encontrar um obstáculo com o ultrassom, por exemplo, faça um desvio. Quando encontrar uma linha preta, siga ela, e assim por diante. Só que qual é a beleza da máquina de estados? Não tem que estar pré-programado, no sentido de que primeiro o obstáculo, depois a linha preta. Tu libera os estados e o robô vai identificar o que ele tem que fazer. Para deixar claro, isso aqui não é machine learning, certo? O robô ele não é consciente e ele não está aprendendo. Ele sabe se virar em diferentes situações. Ele é um pouquinho mais inteligente do que um robô pronto, que tu programa item 1, 2, 3, 4, porque ele vai identificar qual a melhor situação, o que ele deve fazer. Mas ainda assim, o robô não é consciente, certo? Se tu gostou bastante desse assunto, eu recomendo tu pesquisar sobre malha aberta e malha fechada. São conceitos explorados na engenharia e vale a pesquisa se tiver um interesse de aprofundar um pouco mais os conhecimentos. Uma outra coisa muito importante também é... Então, a minha câmera estava com um bug, já corrigi, agora a gente pode voltar para o vídeo. Uma observação importante. A máquina de estado ela é mais automatizada. Por exemplo, quando o sensor de ultrassom for acionado, faça o estado número 1. Quando o sensor de cor for acionado, faça o estado número 2 e assim por diante. O que eu percebi que muitas equipes de robótica estão fazendo é que elas colocam os estados sendo acionados pela interface do EV3. Ou seja, o botão de cima, o botão norte, aciona o estado número 2. O botão sul do EV3 aciona o estado número 3. E assim por diante. Por que eles estão fazendo isso? Em vez de ter que fazer várias programações para saídas, coloca uma saída em cada estado. Assim tu dá o play em um único programa e ele executa todas as saídas no mesmo lugar. Otimiza, ganha um certo tempo. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de programação de máquinas de estados para que vocês possam compreender o conceito e aplicar nas exposições, nos projetos de vocês. Sempre converse com a equipe e com o programador para ver o que é mais viável. Às vezes programações separadas é mais interessante do que deixar uma única programação com todos os estados pré-programados. Isso realmente vai do critério de cada um. Então conversa com a tua equipe e desenvolve isso com eles. Não sai tomando a frente, vou fazer tudo mudar a programação. Não. Conversa com eles e decidam em grupo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos é ir na aba vermelha e pegar um bloco de variável. Porque como nós teremos nossos estados, nós teremos uma variável chamada estados. Então basta clicar na opção adicionar variável e digitar o nome estados ou o nome que vocês preferirem. Feito isso, clique na opção escrever numérico. Como nós teremos um número de estados finitos, estado 1, 2, 3, 4, assim por diante, peçam para ele escrever inicialmente 0. Para ser o nosso estado primordial. Feito isso na aba laranja, peguem um bloco de ciclo, deixem ele limitado e puxem mais um bloco de variável para dentro dele. Agora quando vocês forem escolher a variável, reparem que a opção estados já está ali, porque foi o nome que nós demos para a nossa primeira variável. Só que desta vez, em vez de escrever numérico, vamos colocar a opção do livrinho, que é ler numérico. Assim ele vai identificar qual o valor daquela variável estados e vai informar para o bloco de condição que nós vamos colocar agora. Este bloco de condição, ajustem ele para trabalhar por numérico. Assim ele vai trabalhar com base em um número. Em vez de ele ter as opções de cor ou se o sensor foi ativado ou não, ele vai trabalhar
com o número da variável. Então, se a variável está no número 0, ele vai fazer a operação do estado 0. Se a variável está no número 3, ele vai fazer o estado 3, e assim por diante. Desta maneira, nós não temos uma linha a ser seguida. Ele vai identificar qual estado nós precisamos e vai puxar aquela programação, o que facilita muito para que o robô tenha uma certa autonomia extra. Agora vem um ponto muito peculiar e vai de cada pessoa. Algumas pessoas preferem trabalhar por abas, outras pessoas preferem trabalhar por guias. Então, vai de cada um, realmente não tem certo ou errado aqui. Para adicionar uma nova opção, basta clicar no sinal do mais e vai adicionar uma ocorrência. Um detalhe importante, tá? Deixem a ocorrência padrão, aquela bolinha preta, no estado 0. O que é a ocorrência padrão? Se o robô ficar com dúvida do que está ocorrendo, ele vai fazer a ocorrência padrão dele, que no nosso caso aqui será fazer um teste para identificar qual sensor está sendo utilizado, ou chegou o momento de usar qual sensor. Nesse estado 0, nós vamos colocar várias condições para acionar cada um dos sensores que nós teremos no nosso robô. Então, quando eu chegar perto de um obstáculo, o sensor de ultrassom vai estar menor que 10 centímetros. Então, nós botamos uma condição com essas variáveis, e se estiver menor que 10 centímetros o sensor de ultrassom, ele vai levar para o estado número 1, que é desviar do obstáculo. Vamos colocar mais uma condição, daí para o seguidor de linha. O seguidor de linha encontrou uma linha preta? Legal, então se ele encontrou, ele vai levar o robô para o estado número 2, que é onde ele vai seguir uma linha preta. A condição número 3 vai ser para quando ele encontrar o objeto, o item da missão que ele tem que agarrar, tem que segurar. Então ele vai levar para o estado número 3, que é quando ele vai agarrar o objeto e vai retornar. Então perceba, não tem que ser em ordem. O programa ele vai trabalhar de uma forma orgânica, de uma forma cíclica. Então, agora tem seguidor de linha? Beleza, vamos seguir linha. Agora tem um obstáculo, vamos desviar. Agora tem um objeto para agarrar, pega ele. Então o robô fica mais inteligente, entre aspas, vai facilitar bastante. Uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Dentro dos estados numéricos, sempre que ele finalizar aquela ação, precisa ter um bloco de variável acionado para estados, ou o nome que vocês escolheram, para que ele retorne para o estado 0, para que ele possa fazer a leitura dos sensores. E como é que nós fazemos isso? Nós colocamos um bloco de variável ligado para sensores e escrever que agora a variável vale 0. Assim ele retorna para o estado 0. E vai conseguir fazer a leitura novamente. Seja lá o que vocês precisarem, basta programar e ajustar a programação. Claro, os exemplos que eu coloquei aqui de desviar, de seguir a linha preta, são apenas exemplos, tá? Não dá Ctrl+C, Ctrl+V. O intuito aqui é vocês compreenderem como funciona a máquina de estados, esse é o objetivo. Agora, o objeto vai ter que desviar durante tanto tempo, tal força, isso é com vocês programando na necessidade que vocês vão ter. E sim, se vocês quiserem criar MyBlocks para colocar dentro dessas operações para ficar mais resumida, também pode trabalhar, não tem problema nenhum. Para poder demonstrar a programação e não precisar correr desesperadamente atrás do robô, eu coloquei ele parado e cada estado irá mostrar uma imagem diferente. Então, o coração representa o estado 0. Quando aciona o sensor de cor, ele vai mostrar o ícone, toque, enfim, todos os sensores têm uma função diferente. E reparem que está bem aleatório, tipo, não tem 1, 2 e 3. Eu coloquei em diversas ordens, repeti a função e ele sempre está alterando. Agora com vocês. Façam os testes, façam suas programações e se quiser compartilhar comigo, me manda o link, me manda foto no Instagram. Eu estou curioso para saber o trabalho de vocês. Esses foram os assuntos do vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. Coloca no grupo da equipe, coloca no Facebook da galera. Repassa ele adiante se tu gostou do material. E se tu é novo por aqui, pensa direitinho em se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e vai ficar o link pro meu Instagram também aqui embaixo, que toda semana eu tô fazendo algumas enquetes, trocando bastante com o pessoal que está seguindo, para que vocês decidam os próximos temas. Então, vocês querem um assunto mais direcionado sobre um sensor, sobre robótica, sobre programação, sobre o trabalho em equipe, coloca ali e me envia, que daí eu vou preparar um material bem legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero também aprender muito mais com vocês na próxima. Tchau!